Oi, pessoal! Hoje, na real, vocês só vão ver minhas mãos, não vão me ver. Eu acho legal agora que a gente vai começar a fazer as revisões, a gente fazer o mapa mental, né? Sempre a louca do mapa mental, vocês já estão acostumados. Então hoje, o que a gente vai fazer? Provavelmente vocês já viram aí no post da aula, né? Que a gente vai ter esse vídeo de revisão e eu vou fazer com vocês 2 mapas mentais, né? Então, além daquele outro que a gente já tem de hormônio, a gente vai ter mais 2. E a gente, então, eu vou colocar questões para vocês fazerem, tá? Questões estilo ERG. E a gente, então, na live de hoje vai corrigir, tirar dúvidas sobre essas questões. Tranquilo? Tudo bem, gente? Então vamos lá. Vai ficar uma coisa meio ASMR, será que é assim que o pessoal faz? Não sei. Eu tô aqui então, eu já fiz uma estrutura, só pra vocês verem mais ou menos como eu fiz. Eu fiz uma linha, né? E fiz 1, 2, 3 linhas aqui em cima. 1, 2, 3. Botei briófitas, pteridófitas, gimnospermas e botei angiospermas no final da linha maior. E coloquei esses tracinhos aqui, né? Que são o quê? As novidades evolutivas, né? Lembra que a gente já viu o cladograma um tempão atrás. Bem aqui no iniciozinho eu coloquei uma alga verde ancestral. Parece uma mãozinha de ET. Não sei, tá bem esquisito isso. Uma mãozinha de galinha. Não sei, mas eu tentei, tá? A gente tenta desenhar. Como vocês sabem, eu gosto de botar tudo colorido, né? Cada um com uma corzinha diferente. Mas aí vocês também não precisam fazer tudo assim colorido não, tá? Isso aí é coisa minha. Vamos fazer então primeiro as novidades evolutivas, depois eu posso ir talvez conversando sobre cada uma dos grupos, tá? Vamos pensar como a gente vai fazer. Vamos lá. Qual eu não botei? Eu vou colocar uma cor então um pouco chamativa pra a gente botar as novidades evolutivas, que aí a gente fica lembrando dela. Vou botar, vamos subir. Alga verde ancestral. Então, o primeiro grupo que a gente vai falar são os grupos das briófitas. São as algas, são os musgos, né? Alga não. São os musgos, né? E aí o que vai começar a surgir aqui de diferente, né? Então, o que vai começar a fazer com que as plantas vão para o meio terrestre, né? Que elas consigam conquistar esse ambiente terrestre. Primeiro, a gente vai ter uma estrutura reprodutiva um pouco mais complexa, né? Para conseguir ter uma reprodução um pouco mais, uma reprodução com mais sucesso do que no meio aquático, né? No meio aquático, o geral libera tudo, os gameta fica lá na água e aí o que deu, deu, o que não deu, não deu. Então tá ligado bastante à quantidade. Aqui a gente vai ter a formação dos órgãos reprodutivos que a gente chama de arquegônio, que são os femininos, e os anterídeos. Além disso, a gente vai ter um embrião multicelular. Multicelular, que vai ajudar, né, a ter uma reprodução com mais sucesso ainda, né? Porque o problema aqui do meio terrestre é a falta de água e até por isso que as briófitas ainda são muito, né, dependentes da água. Assim como a gente viu os animais, que os anfíbios, que foram, né, o primeiro grupo que se ramificou, foi para a terra e tal, eles ainda são muito dependentes da água, as briófitas também. Então as briófitas é como se fossem os anfíbios das plantas, será? Briófitas, tá. Aí, então, né, elas começaram a ir para a terra e então se ramificou um outro grupo que a gente chama de pteridófitas. Para o
grupo de briófitas e de pteridófitas, o que a gente tem? Formação de tecidos, né? Então, aqui em briófitas, lembra, gente? A gente não tem tecido verdadeiro. As células ficam lá, todas juntinhas, vai tudo sendo passado por difusão, então não tem condução de seiva, não tem nada disso, tá? Então, vamos lá. Tecidos verdadeiros. E a partir daqui, a gente vai ter, com essa formação dos tecidos verdadeiros, condução de seiva, né? Tem que lembrar disso. E a forma de esporófito dominante. Lembrando que a gente sempre tá acumulando as coisas aqui, né? Tá sempre acumulando. Bom, então surgem os tecidos verdadeiros, esporófito dominante. Aqui a gente tem gametófito dominante. Então, mesmo que eles perguntem sobre todas as plantas, pteridófitas, gimnosperma, angiosperma, todo mundo esporófito dominante. Mesmo que a gente não... Principalmente em angiosperma, a gente tem uma dificuldade de entender o que é o esporófito e tal. Mas na teoria, todo mundo é esporófito dominante, tá? Na prática, né? Na teoria e na prática. E aí, então, a gente vai ter um outro grupo que vai se ramificar, que é o grupo das gimnospermas. Deixa eu descer pra cá. Vou fazer assim. Gimnospermas. As gimnospermas, então, vai ser o primeiro grupo onde a gente tem semente. Então, semente. A semente, ela vai ser, então, né, o ápice aí, o máximo desse sucesso evolutivo da reprodução no meio terrestre. Semente e crescimento lateral. Que eu fiquei falando com vocês direto lá quando eu falei dos hormônios, lembram? Crescimento lateral, fazer a planta crescer para os lados. E angiosperma, né? São as mais famosas. A gente vai ter então a formação de flor e fruto. Flor e fruto. Lembrando que as angiospermas... Vou puxar uma seta pra cá, pra cima. Vamos ver. Deixa eu botar no meio. As angiospermas, elas são divididas em 2 grandes grupos, né? Vou puxar uma seta pra cá. E puxar a outra pra cá. A gente tem dicotiledôneas. E monocotiledôneas. Ai, gente, eu nunca consigo acertar se eu não faço o contrário. Poxa, tem que fazer uma aula de mapa mental, de lettering, pra eu conseguir. Porque eu nunca consigo, sempre faço tudo errado. É importante a gente lembrar a diferença, né? Mono quer dizer e di quer dizer 2. Então ele tá falando do cotilédone. Vocês lembram o que é o cotilédone? O cotilédone, ele é uma folha embrionária responsável pela nutrição do embrião. Ele não é a mesma coisa que o endosperma, tá? Tem que ter cuidado com essa diferenciação. Uma pessoa gritou aqui na minha rua, não sei se vocês ouviram. Fazer o quê, né? O endosperma, ele é diferente, é um tecido diferente do cotilédone, tá? Então aqui, vou botar em azul.
vai ter um cotilédone e de cotiledônio vão ter 2. Dois cotilédones, tá? Tem algumas características que a gente pode olhar. Eu vou botar só algumas aqui que eu acho que são talvez as que mais são importantes. Porque como eu sempre falo, a biologia não é uma ciência exata. Então, às vezes, eu posso pegar uma planta que é monocotiledônea e não tem a mesma quantidade de pétala. Então, a gente tem que olhar várias características para poder dizer se ela é cotiledônea ou dicotiledônea. Mas eu vou botar as que talvez são as que vão ajudar a gente. Ó, nervura paralela, né? Então, se a gente pensar num milho que é monocotiledônea, a gente tem aquelas nervuras todas paralelas assim, né? Na espiga do milho, naquela folha, né? Feixes vasculares espalhados. Lembra que o feixe vascular ele sempre fica junto na planta, o xilema e o floema. E ele pode ser espalhado, né? Não tem uma ordem, um padrão, e ele pode ter um padrão. No caso de monocotiledônea, ele não tem padrão, ele fica bem espalhadinho, tá? E aí por isso que é uma característica legal, né? Porque aí você olha o tecido da planta e é uma coisa mais certa de você conseguir descrever se é monocotiledônea ou dicotiledônea. 2 cotilédones. Aqui a gente vai ter nervuras em forma de rede. Lembra daquelas plantas que a folha assim e as nervuras assim? Forma de rede. E a gente tem, como o outro não tem um agrupamento dos feixes vasculares, esse aqui é óbvio que ele vai ter, né? Aqui a gente tá falando dessas características que são diferentes. Então, feixes vasculares agrupados. Tá? Tranquilo, gente? Angiosperma. Então, a gente vai voltar, vamos voltar lá no início pra gente falar das briófitas, né? Só assim, falar mais um pouquinho do que a gente já falou. As briófitas têm arquegônio, anterídeo, né? Então, tem esse tipo de fecundação. Todos vão ter alternância de geração. Então, uma geração gametofítica e uma geração esporofítica. Então, a gametofítica é N e a esporofítica é 2N, tá? No caso da briófita, a gente tem um gametófito dominante. Gametófito dominante. Vou tentar desenhar, vamos ver. Se vocês não conseguirem, não tem problema. Vou desenhar aqui um gametófito. Ó, chique. Lembra, gente, o gametófito, como ele é um gametófito, ele vai ser N. E aí, aqui em cima, cadê a laranja? Aqui em cima a gente tem o gameta, bem aqui em cima.
Os masculinos vão fazer o quê? Vão desenvolver o gameta e vão liberar esse gameta. Como ele é N, ele não precisa fazer meiose, né? Ele só faz mitose. O macho vai liberar. Aí, o que for fêmea, né? Vai ter aqui, então, os ovos, né? Os óvulos. E o anterozoide, ele vai chegar, então ele vai ser liberado e ele vai chegar até aqui. Chegando até aqui, ele então vai acontecer a fecundação e a gente vai dar origem a quê? A um esporófito. Ó. Vou tentar desenhar a cápsula. Assim. Assim, ó. Coisa bem simples. Vai dar origem a um esporófito em cima do gametófito. O esporófito é o quê? 2N, porque a gente tem aqui a união, a fecundação, né? Ele é o zigoto, ele que dá origem a esse zigoto. Tranquilo até aqui? E o que vai rolar? Dentro do esporo, dentro do esporófito, acontece a meiose. E aí o esporo que vai sair é um esporo N. Tudo bem? Quando esse esporo, vou fazer vários aqui para ele cair na terra fictícia que a gente está vendo. Quando esse esporo cai na terra, ele dá origem a um gametófito. Então, quando ele cai na terra, ele dá origem ao gametófito, tudo bem? Então, vamos lá. Eu tenho o gametófito N, que ele pode ser feminino ou masculino. O masculino libera os anterídeos, né? E o feminino fica aqui esperando com a oosfera, o óvulo, enfim, o ovo. Quando tem a chegada do anterídeo aqui, tem a formação, então, do esporófito. O esporófito é 2N, passa por uma meiose e libera esporos N, tudo bem? O esporo N, quando ele cai no solo, ele dá origem a um gametófito N e aí vai assim, sucessivamente. Uma coisa bem resumidinha, rapidinha. E as pteridófitas? A pteridófita, então, ela já tem então, seu esporófito dominante. Ó. Esporófito dominante. E o gametófito, ele vai ser bem pequenininho, né? Que é o protalo. Vamos ver como que eu consigo fazer esse desenho. Vou fazer uma folha. Ó, fiz um traço. Se alguém quiser me imitar, eu vou fazer assim. Importante é a gente entender que é uma samambaia. Não precisa ficar igual, não. Mais ou menos. Tá mais ou menos. Vou fazer aqui em cima. Ó, lembra um pouco, né? Vocês lembram, gente? Eu até mostrei pra vocês. Aqui eu vou fazer só 2, porque não tem muito espaço, né? Os soros, lembram? Ó. Ó. Simplesinho, né, gente? Não vou botar em cima, não. Tá só aqui. O que a gente tá vendo aqui? O esporófito. Olha que ele tá tremendo. O esporófito, tá? Que é a samambaia. Pensando na samambaia. No esporófito, a gente tem, então, nesse momento, os soros, tá? Então, eu vou puxar aqui. Achei uma seta. E aí eu vou desenhar até como a gente viu em aula. Os soros assim. Lembram disso, desse desenho? Não o que a gente viu pessoalmente, né? O que a gente viu em aula. Nos soros, se a gente não pegar cada bolinha dessa, a gente vai ver várias e várias bolinhas dessas aqui. Lembram disso? Isso aqui, essa galera aqui é toda 2N. Porque a gente tá falando do esporófito. O esporófito é 2N. Né? Esporófito, vou botar aqui do lado. 2N.
dominante, tá? Geral 2N. Cada coisinha dessa aqui é um esporanjo. E cada coisinha dessa vai liberar esporos, tá? Então, isso aqui é um esporanjo. Esporanjo. Dentro desse aqui, ele vai liberar... Eu vou botar de outra cor. Vou botar um laranja. Quando ele se abrir, vou fazer aqui como se ele tivesse se abrido. Abriu. Ele vai liberar... Ó. Esporos N. Beleza? Quando um esporo desse... Vou botar mais pra cá, para ele cair. Quando ele cai no solo... Vou botar um verdinho. Quando ele cai no solo... Ó. Vou botar um verdinho em tudo embaixo. Quando ele cai no solo, ele vai dar origem ao que a gente chama de gametófito, que é o protalo. Então, a partir daqui, ele dá origem ao protalo, que até parece um coraçãozinho, né? Tem umas coisinhas assim e umas coisinhas assim. Parece um coração desenho animado esquisito, né? Um chambito, sei lá. O protalo... ele é o gametófito. Como ele é o gametófito, ele é N. O que a gente tem aqui? A gente tem no protalo arquegônio e anterídeo, tem os dois. E aí eles vão se encontrar, vai acontecer a fecundação. Deixa eu fazer aqui um outro. Vou fazer o matinho maior, ó. Não vou conseguir fazer o igual lá de cima. Mas, a partir dele, ele vai começar a dar origem a uma nova plantinha. Ó. Vamos puxar uma outra cor. É o feminino. O masculino. Opa. Vamos lá, vamos fazer tudo de novo pra gente lembrar. O esporófito é dominante. Então, a samambaia que a gente vê é o esporófito. Quando chega o momento de reprodução, ela vai desenvolver os soros. Soro é cada bolinha dessa. Dentro de cada bolinha dessa, dos soros, a gente tem vários esporângios. Todos esses esporângios são 2N, todo mundo é 2N até aqui. Dentro do esporângio tem a formação dos esporos, e essa formação passa pela meiose. Com a formação dos esporos pela meiose, eles vão ficar N. Quando um esporo cai no solo, ele vai dar origem ao protalo gametófito. O protalo é N, porque o esporo é N. O gametófito, então, ele tem o arquegônio e o anterídeo. Então, é tudo no mesmo lugar, tá? Ele não precisa ir para outro lugar para conseguir. Quando chega o momento de amadurecer, amadurece tanto o arquegônio quanto o anterídeo, tem a fecundação, e a partir da fecundação tem, então, a liberação de um brotinho, né? Um folíolo jovem, um nenenzinho, que depois vai dar origem ao esporófito adulto. Então, vai dar origem a esse carinha aqui. Tranquilo, gente? Acho que ficou bastante coisa, mas... E ficou o coração esquisito, com cara de desenho animado doido, mas... Deu pra entender, né? Gimnosperma. Não sei se vai ter espaço. Vamos talvez pensar o que for mais importante aqui da gente falar em gimno.
A gente tem gimnosperma, né? A semente, o início, né? Quando a gente consegue ver a semente desenvolvida. E a gente tem já aí uma que o pessoal chama de flor, algumas pessoas chamam de flor primitiva, que é o estróbilo. Tá? Né? O estróbilo, ele tem tanto a parte feminina como a parte masculina, tá? E aqui, na verdade, tem tanto o estróbilo feminino quanto o masculino. E a gente já vai ter grãos de pólen aqui. Então já tem uma outra novidade. Né? Então a gente já tem estróbilo, já tem grãos de pólen. E aí a gente, quando tem o encontro, né, onde tem o estróbilo masculino, ele vai liberar os grãos de pólen. E aí o estróbilo feminino, ele fica lá com megasporo ou óvulo, né, enfim. Fica lá aguardando a chegada do grão de pólen pelo vento. E a partir dessa chegada tem a fecundação e a produção da semente, produção de endosperma e tudo mais. Tá? Eu não vou fazer aqui o desenho, porque eu acho que esse é mais tranquilo. Pelo menos eu acho. Aí eu vou fazer, cadê o do... nas angiospermas. Deixa eu puxar pra cá. Eu vou puxar uma seta e eu vou botar reprodução. Nas angiospermas, o que a gente vai ter? Tanto na gímea como anjo, a planta que a gente está vendo é um esporófito, 2N. E aí a gente tem uma flor, né, que em angiosperma. A flor é mais difícil de desenhar, né, gente? A gente pode fazer assim, ó. Faz uma bola e uma coisa pra cima, que é o feminino. E a gente faz bolinha assim, que é o masculino, tá? Então, o feminino e o masculino. Aqui a gente tá falando de uma flor que é 2N. 2N. E esse aqui é o masculino e esse aqui é o feminino. A parte masculina e a parte feminina, tá? As duas vão acontecer o quê? Meiose. Acontecer meiose. Na parte masculina, a gente vai ter, tá em laranja, a liberação dos grãos de pólen. Todos eles são N, tá? Lá na parte feminina, fazer um pouquinho maior. Tá parecendo aquelas coisas de laboratório, né? Não tá tão bonitinho não, mas fazer o quê? O grão de pólen, ele vai chegar aqui. Então, né, quando ele tá desenvolvido, ele libera os grãos de pólen, a parte masculina, e aí chega aí na parte feminina. Dentro lá da parte feminina, a gente vai ter... Vou desenhar aqui. A gente vai ter o óvulo, né? São vários óvulos normalmente.
Mas eu vou desenhar um só. Além disso, eu vou botar os núcleos polares aqui, porque a gente sabe que é importante. Ó. Núcleos polares. Óvulo. Todo mundo N. Pra gente não esquecer. N. Tá? Quando ele chega... Esse bonito aqui. Ele, então, vai liberar 2 núcleos. Lembram disso, gente? Libera 2 núcleos. Ó. Espero que não esteja confuso o meu desenho. Tô tentando. 2 núcleos. Vou fazer um maior. Um núcleo vai se juntar aqui com a esfera. Ó. Esse aqui, ele vai dar origem... Deixa eu pegar uma outra cor, para não ficar tão complicado. Vou fazer assim, pra cá, pra cá. Isso aqui vai dar origem ao zigoto. Opa, 2N. Tá tremendo. A caneta bateu. Vai dar origem ao zigoto 2N, ao embrião. E usou o outro junto com os núcleos. Ele vai se juntar com o núcleo espermático. Então, vamos juntar os 3. Vou pegar uma outra cor. Quando esses 3 se juntam, eles dão origem ao endosperma triploide, 3N. Por que é 3N? Porque são 2 núcleos polares N, um núcleo espermático, um núcleo do grão de pólen N. São 1, 2 e 3 N's. Então, 3N, tá? Aqui ele vai dar, então, origem a... Isso vai dar origem à semente. Então, vou desenhar. Tenta desenhar uma semente. Dois N. Que quando ela crescer, ela vai dar origem a um esporófito, que vai dar origem a uma nova planta. Tranquilo, gente? Eu sei que esse aqui é um pouco mais... Tem mais detalhe, né? Essa parte do angiosperma. Principalmente nessa parte aqui da fecundação. Mas é isso, a semente dá origem a uma planta, um esporófito, que por meiose, na parte reprodutiva, dá origem aos gametas feminino óvulo, e o masculino, que é o grão de pólen. Quando o grão de pólen chega aqui, ele abre um tubo polínico e ele libera 2 núcleos espermáticos. Um núcleo espermático vai entrar, né, vai fecundar o zigoto, o óvulo, e vai dar origem ao zigoto. Outro núcleo espermático vai se unir aos núcleos polares, e aí vai dar origem ao endosperma triploide. Lembra que na gametogênese das mulheres também tem núcleo polar, lembram disso? Então é a mesma coisa, beleza?